Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, passando aqui para refletirmos mais um pouquinho na palavra do Senhor, rapidamente. Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28 diz assim: E depois dessas coisas saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E deixando tudo, levantou-se e o seguiu. A Bíblia diz que Jesus, ao descer a cidade de Cafarnaum, uma cidade muito importante na época por ser situada na beira de mar, por ser um lugar onde as pessoas traziam mercadoria, levavam mercadoria através de navios. Então era uma cidade bem popular na época, onde Jesus passou muito por essa região. E o que me chama a atenção é que Jesus desce para lá após fazer alguns milagres, alguns sinais, e ele viu uma grande multidão. Multidão essa pagando seus impostos a Roma. Roma era que mandava na época ali, prevalecia, estava sobre Israel, estava sobre o jugo de Roma. E então a multidão havia naquela época ali, nesse momento, pagando seus impostos. E Jesus desce para lá. E a chegar ali, diz a Bíblia que ele encontra um homem, um publicano, e a Bíblia dá o nome de Levi. O que me chama a atenção é que havia uma grande multidão, provavelmente outras bancas, barracas, um local onde publicanos ficavam e recebia os seus dinheiro, aonde aquelas pessoas pagavam, recebendo então seus impostos. Diz a Bíblia que Jesus olha para um homem chamado Levi e diz: Segue-me. E ele, deixando tudo, o seguiu. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu acho maravilhoso com a palavra de Deus, é que havia uma grande multidão, e no meio dessa grande multidão, Jesus escolheu Levi. Ele não perguntou o nome, a cidade, que posição que ele tinha, qual era o nome social a qual pertencia a ele. E Jesus simplesmente, no meio daquela multidão, escolhe esse homem chamado Levi, esse publicano, e faz um convite dizendo: segue-me. Quando eu olho para esse texto, fala muito forte no meu coração, porque no meio dessa sociedade onde nós vivemos, existe hoje cerca de 8 bilhões de pessoas, e Jesus ainda continua fazendo o convite. Convite esse a qual ele faz a todos. Em Mateus capítulo 28, ele diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz um convite para todos, assim como ele fez para Levi, Jesus faz também a todos nós. Eita Deus, é maravilhoso em saber que Jesus, na sua majestade, ele continua fazendo ainda convite a meros mortais pecadores que somos. Isso nos constrange porque nós não merecemos a graça, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos muito menos sermos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele faz o convite. Em João 15:16, a parte A diz: E foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós. Em outro texto ele diz: Todos aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E ele diz que ele é a porta. Aquele que passar por ele achará pastagem. Então Jesus sempre faz o convite a nós, mesmo sem nós merecer. Então quando Jesus te chamou, te escolheu, ele não pediu a opinião do homem, ele não pediu a opinião de A, de B, ele simplesmente chegou até você e disse: segue-me. Ele fez um convite para você e cabe a mim e a você receber este convite, aceitar este convite.
Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, se não me engano, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele sempre faz o convite. Na maioria das cartas às igrejas da Ásia, Jesus sempre dizia: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus ainda continua fazendo esse convite. Ele te convida para um tempo de relacionamento. Ele te convida para um tempo novo, de viver uma chamada, de viver o que Deus tem para a sua vida. O melhor que nós podemos fazer para nossas vidas é aceitar o convite de Jesus. Ele continua chamando a mim e a você. Ele diz que vai trazer descanso para a vossa alma. Ele vai trazer descanso para a vossa vida. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será que vale mesmo a pena ganhar o mundo inteiro e a nossa salvação e a vida eterna? Porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui é transitório, tudo aqui um dia há de passar. E o que vai restar é o que nós fizemos para Deus. Pense um pouquinho na sua vida, reflita um pouquinho nas suas decisões. As nossas decisões hoje, no presente, vai refletir depois no futuro. A Bíblia diz que um homem tem que buscar temer a Deus e guardar a sua palavra. Jesus, ele pode trazer alegria da sua alma, que você já tentou buscar em vários lugares e não achou. A água que o homem bebe desta vida não sacia o desejo da alma. Mas tem outra água que Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4. Mulher, se tu soubesse quem te pede água, era tu que me pediria água, e eu te daria uma água que jamais voltaria a ter sede. Jesus lhe oferece esta água, esse convite. Beba da água de Jesus. Beba dessa fonte que jorra para a vida eterna. Ele conhece nossos traumas, Ele conhece nossas limitações, Ele conhece nossos pecados, Ele conhece tudo. Oh, aleluia. Darabashore manai. Ele conhece tudo sobre nossas vidas. Ainda que nosso corpo esteja cansado, como dá para ver no meu rosto, mas nosso espírito está forte no Senhor. Efésios 6, capítulo 10, versículo 10 a seguir diz: fortaleceis, irmãos meus, no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura para que possais resistir o dia mau. Se nós não estivermos preparados para viver o dia mau, passar pelo dia mau, nós vamos sucumbir, nós vamos perecer. Nós temos que nos revestir de Jesus. Gálatas capítulo 1 diz: vós estáis revestidos de Cristo. Temos que estar revestido de Cristo, do seu poder. Lucas 24, 49 diz: esperai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Esse poder que nos capacita, esse poder que nos reveste, de nos dar autoridade, força, ele pode fazer parte da sua vida e da sua história. Passando aqui só para refletir e dizer que Jesus tem jeito sim para a sua vida. Não há nada que Ele não possa fazer na minha vida, na sua vida e na minha vida. Então, a partir de hoje, tome a decisão. Tome a decisão de seguir a Cristo. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele faz o convite. Entre por essa porta. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas leva para a vida eterna. Pastor, o que eu vou ganhar? Toda a eternidade. Apocalipse capítulo 22, 4. E Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Só não se esqueça de uma coisa:
Apocalipse 3:10. Guarde o que tem. É o capítulo 11, versículo 11. Para que ninguém tome a tua coroa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, reflita sobre esta mensagem. Ele continua ainda fazendo o convite. Segue-me. Segue-me. Segue-me.